Oi, gente, tudo bem? A gente hoje tá digital, né? Eu não pude ir aí encontrar com vocês, mas a gente vai aproveitar esse tempinho para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? A gente começou a trabalhar algumas questões vinculadas à interpretação musical, à voz, ao canto. E desde a aula passada que eu comecei a falar superficialmente sobre alguns intérpretes, hoje a gente vai dar uma aprofundada, certo? Primeiro intérprete que nós vamos falar, que tem uma voz muito marcante para a música nacional brasileira, né, principalmente para a música nordestina, é o Luiz Gonzaga. Gonzaga nasceu em Exu, uma cidade do interior de Pernambuco, certo? Muito jovem, saiu da sua cidade natal, se alistou ao exército, acabou viajando, e quando ele chegou ao Rio de Janeiro, depois de trabalhar na Marinha, em outras funções, ele era exímio sanfoneiro. O pai dele também tinha um local onde ele consertava, ele era um luthier, né? Ele desenvolvia e consertava sanfonas, consertava gaitas tradicionais. Eu vou botar uma fotinha aqui do que é uma gaitinha, só para vocês terem uma noção, certo? E ele começou a tocar sanfona e a se apresentar para ganhar dinheiro no Rio de Janeiro, até que ele conseguiu uma apresentação na rádio, e a partir de então ele começou a ter pequenos destaques até ele se transformar no intérprete que ele foi, certo? Ele é muito importante porque as temáticas que ele traz dentro da música dele são vinculadas à questão do homem do campo, do homem do sertão, certo? Do homem sertanejo, as dificuldades, as coisas boas que se tem na vida do homem sertanejo. E o Luiz Gonzaga também tem uma questão. Ele não traz isso apenas nas letras das suas músicas. Ele traz isso também na sua forma de interpretar as músicas e na sua vestimenta. Inicialmente ele se vestia mais formalmente, que até porque era o padrão da época, década de 50, né? Com ternos e tudo. Depois de um tempo ele começou a utilizar a indumentária vinculada aos homens do campo, né? Aos vaqueiros. Então ele utilizava o chapéu de couro, depois ele começou a usar as casacas de couro, gibão, as luvas, né? Os protetores de sapato. Então ele levava muito isso. A sua sanfona também muda, né? Depois de um determinado tempo ele adquire uma nova sanfona, ela também muda. Então ele começou a trazer essa cultura. No nosso material didático a gente tem a música Que Nem Giló, certo? Eu não posso colocar o pedaço da música aqui, mas eu posso falar um pouquinho sobre ela, porque ela traz, além de uma música que fala sobre a questão lá da vida deles do campo, traz também, né, do sertão, traz também os termos, né, a linguagem coloquial da época e que a gente tem até hoje, né? Ele foi uma figura muito importante no Nordeste, influenciou muitos outros cantores, o filho dele também foi músico, são estilos diferentes, gêneros diferentes, mas ele foi muito importante e eu acredito que todo mundo conheça, né? Por Asa Branca, por Que Nem Giló, por outras músicas que são muito famosas dele, certo? O segundo intérprete que a gente vai falar é o Gilberto Gil. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Gilberto Gil de forma ampla, né? Mas ele ainda tá vivo, diferente do Luiz Gonzaga que já faleceu. O Gilberto Gil ainda tá vivo, ele já é um senhorzinho, já tem pra lá dos seus 70 anos. Mas ele foi muito importante aqui pro Brasil, não só como um musicista, um instrumentista, mas porque ele experimentou vários gêneros. O Gilberto Gil, ele é baiano, ele fez parte de um movimento muito importante de música na Bahia, porque ele pegou esse momento, né, de ditadura, e aí ele acabou trazendo a música dele mais para essa linha de protesto, mas ele não é apenas isso, certo? Uma coisa importante da gente saber sobre o Gilberto Gil é que, como ele sempre participou ativamente do ambiente cultural, dos espaços culturais, ele trouxe muitas referências de dentro da Bahia, né, do samba do recôncavo. Ele tinha muito essa questão vinculada aos ijexás, um ritmo africano, certo? Muito executado lá na época do carnaval. É um ritmo que sai em cortejo, utiliza instrumentos como chequerê, agogô, certo? São instrumentos vinculados aos povos africanos e às religiões de matriz africanas, eles geralmente usam muito, certo? E o Gilberto Gil, ele juntou vários gêneros, samba, samba do recôncavo, bossa nova, reggae, jazz. Ele é um multi-instrumentista e ele é experimentador. Boa parte das músicas dele tem essa característica de experimentação. Além disso, o Gil, ele passou um tempo fora do país, ele foi exilado na época da ditadura, e ele acabou construindo um pouco melhor
essa influência exterior, né? Ele participou do movimento tropicalista aqui no Brasil, que foi um movimento de música que tinha o objetivo, certo? Muito claro, de criar uma identidade nacional, mas sem perder essa importância das coisas que vêm de fora. Então, pegar o que vem de fora e transformar em algo novo. Sendo que a gente entende que o Brasil, sendo um país grande, não existe uma identidade única, certo? Existem várias identidades dentro do nosso país. E o Gilberto Gil fez parte desse movimento que foi muito importante para cá. Uma coisa importante é que o Gilberto Gil, ele tem Luiz Gonzaga como uma fortíssima influência, certo? Principalmente por ser nordestino, a gente entende que a música dentro do Nordeste, essa música que ganha mais espaço, ela não é algo fácil e simples de acontecer, já que os centros de distribuição e de produção musical, eles estão vinculados ao Sudeste, certo? Então isso acontece com a menor frequência para os artistas daqui. Mesmo que os artistas daqui sejam extremamente competentes, a gente não está falando de competência, a gente está falando de uma capacidade do mercado mesmo conhecer e absorver esses artistas. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que Gilberto Gil, ele não fez música só sobre a ditadura, né? Ele vai falar sobre a vida cotidiana das pessoas, ele vai trazer aspectos sociológicos, filosóficos, ele também vai falar sobre questões sociais, sobre questões ambientais, sobre questões vinculadas ao que queremos para o futuro, né? Ele, lá na Bahia, ele é muito conhecido também por acompanhar um bloco de carnaval chamado Filho de Gandhi, então ele tocava nos Ijexás, hoje em dia mais não, por conta da idade, e atualmente por conta da pandemia, mas ele é muito famoso por isso, certo? Aqui no nosso material didático tem uma música dele chamada Cérebro Eletrônico. O Cérebro Eletrônico ele construiu para falar um pouco sobre essa questão da modernidade, sobre como a gente usa as tecnologias. É bacana perceber que ele, quando criou essa música, nos anos 2000, ele trouxe essa questão de como a gente vive a vida eletrônica, né? De como a gente vive essa vida digital de uma forma tão importante. Então ele cita aqui o seguinte: o cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Afinal de contas, computadores ainda não saem do lugar, celulares ainda não saem do lugar sozinhos. E aí ele vem falando sobre questões vinculadas à religiosidade, questões vinculadas a tudo que, se ele é de carne e osso, né? Essa questão dele ser um objeto. Então ele vem trazendo algo da tecnologia vinculado à nossa vida cotidiana. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que perceber de que essa tecnologia, ela faz parte sim da nossa vida, de que a gente consome essa tecnologia, de que a gente percebe essa tecnologia cada dia mais. Tem dois álbuns que são muito importantes para a carreira do Gilberto Gil, que é o Expresso 2222 e o Refavela. O Expresso 2222 ele foi lançado, se não me falha a mente, no final dos anos 80, certo? Quando ele volta para o Brasil após o período dele de exílio. O Expresso 2222 ele foi tão importante, tão marcante, que o Gilberto Gil ele tem um camarote no carnaval com esse nome, ele é dono desse espaço, né? Anualmente ele monta. Virou referência musical para muitos artistas da nova geração aqui no Brasil, das novas gerações, né? Dos anos 90 para cá. E o Refavela também, e nesses dois discos ele traz características muito importantes sobre as músicas tradicionais aqui do nosso país com as influências que ele trouxe de fora, certo? Tem outras duas coisas importantes a falar. O Gilberto Gil ele difundiu muito reggae aqui no Brasil nos últimos anos, nos últimos 20 anos, né? Ele vem trazendo muito, ele traduziu músicas do Bob Marley, interpretou músicas do Bob Marley, assim como ele viajou para fora do país, né? Ele foi para Jamaica, que é o país de origem do reggae, né? Do ska, e ele fez uma pesquisa sobre a importância desse gênero musical e trouxe um disco, ele tem um documentário e um disco chamado Kaya Nagandaya, onde ele faz experimentações em cima do reggae, utilizando ritmos aqui do Brasil também, como forró, juntando, mostrando que há uma consistência, que há uma semelhança entre esses ritmos, certo? Quando o Gil ele terminou de gravar esse documentário, ele gravou, na verdade, um outro disco, que eu não me recordo o nome agora, onde ele traz muito do forró. Então ele vai às matrizes do forró, né?
do Nordeste, para poder trazer essas características do forró pé de serra, né? E ele gravou, inclusive, uma trilha sonora de um filme chamado Eu, Tu, Eles, toda produzida pelo Gilberto Gil, em cima dessa pesquisa que ele já vinha fazendo, certo? Outro artista que vem aqui, vocês perceberam que por enquanto são só homens, né? A gente vai falar de uma mulher daqui a pouco, uma muito importante para nossa música nacional. O outro artista que a gente traz aqui é o Cartola, né? Mais conhecido como Agenor de Oliveira. A gente não lembra os nomes das pessoas 100%. Então, o Cartola, ele é vinculado ao samba, né, dos morros cariocas. Ele fazia parte da Estação Primeira de Mangueira. Inclusive, ele é sempre homenageado pela Mangueira, né? O Cartola é uma figura muito importante para o samba carioca. Ele começou a se destacar como cantor na década de 30, ele gravou e ele compôs músicas para vários intérpretes, na verdade, né, que ficaram famosos, Carmen Miranda, uma delas. Mas ele só se profissionaliza na década de 50. Depois de um tempo, ele tem um hiato, né? Ele é conhecido como um dos bambas do samba. Bamba a gente chama de um sambista virtuoso, né? Aqui a nossa definição, um sambista virtuoso que se destaca, né? Mas o bamba, ele vem de uma língua africana, né? Do quibundo, né? Chamado em Angola como proeminente, algo que se destaca. Então, os bambas do samba são muito importantes, eles hoje em dia fazem parte da velha guarda, são pessoas que aprenderam a tocar dentro das escolas de samba, dentro dos partidos altos, dentro do samba tradicional dos morros, e eles se tornaram figuras importantes porque são exímios compositores, exímios músicos, certo? E fizeram parte dessa história do samba, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. O Cartola, durante esse período de hiato, ele tem um bar, certo? Ele se casou com uma esposa, com a segunda esposa dele, chamada Zica, e ele tinha esse barzinho chamado Zicartola, onde eles comiam, se apresentavam, mas ele não estava em alta. A partir da década de 60, ele volta a se destacar. Eu tô colando aqui um pouquinho, gente, porque eu não lembro das datas de cor, tá? Mas assim, a partir da década de 60, ele começa a se destacar, tá, novamente, e é importante esse destaque porque é quando os principais sucessos dele são lançados, certo? O Cartola, ele tem várias músicas importantes, inclusive músicas que são utilizadas como tema de novelas, de filmes aqui no Brasil. A música dele saiu do país, ele faleceu já um senhorzinho de idade, mas a música dele, simplesmente, a interpretação do Cartola e as letras que ele criou, né, as composições que ele criou sozinho ou em parceria, são fantásticas. Aqui no nosso material didático, a gente tem uma das principais composições dele, que são As Rosas Não Falam. Esse samba que ele gravou, ele é mais cadenciado, e ele ficou tão famoso que até os boleros eles começaram a interpretar essa música, né? Então é uma música bem tocante e é assim: bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Então ele vem com essa poesia muito bonita. E tem uma outra música dele que é muito famosa também, que é O Mundo é um Moinho, que ele gravou em homenagem à filha dele, que estava saindo de casa, estava começando a viver a vida dela fora da casa dos pais. E essa música é muito bonita também. Na próxima aula eu vou passar para vocês algumas músicas para vocês ouvirem, certo? Desses intérpretes, para a gente ter uma noção maior de como elas são. E por último a gente vai falar sobre a Elis Regina. A Elis era gaúcha, mas ela foi morar em Minas, se não me falha a mente, depois ela foi para o Rio de Janeiro. Elis é o seguinte, ela não era compositora, Elis era apenas intérprete, certo? Diferente do Gilberto Gil, do Luiz Gonzaga, do Cartola, ela não escrevia as músicas, porém ela ganhou muitas músicas de outros artistas para ser interpretada por ela. Por que isso, professora? Bem, por vários motivos. Primeiro, que Elis Regina, ela começou cantando em barzinho e rádio, ela começou a carreira de forma bem inexpressiva. Porém, quando ela começou a ganhar destaque, começou a interpretar as músicas, ela tinha uma característica muito forte. Primeiro, nas interpretações, ela tinha oscilações de
de graves e agudos, ela tinha uma forma de cantar que era muito cativante. Em segundo lugar, ao vivo também ela tinha uma forma de se portar no palco com uma presença de palco muito marcante. Então, a Elis Regina, ela vai trazer várias características não só de interpretação audível, mas também visual. Então ela tinha esse trabalho de corpo, essa forma de se comportar, essa forma de se colocar no palco que dava uma presença muito grande. Não sei se vocês lembram da Bossa Nova que a gente trabalhou recentemente. A Elis Regina também fez parte do finalzinho já desse movimento. O Tom Jobim liberou para ela interpretar Águas de Março. Inclusive tem um vídeo lindíssimo que eu vou deixar o link para vocês verem depois, que é dele interpretando Águas de Março com ele ao piano. Ela tinha uma característica importante que alguns músicos da época não tinham, que era o seguinte: ela conseguia transformar o tempo das músicas. Como assim? Ela pegava aquele tempo musical, né, aquele ritmo, e aí, no meio da música, mesmo com o tempo musical, com aquela melodia sendo executada, com aquele ritmo na cadência correta, ela conseguia transformar a forma como ela entrava dentro desse ritmo, a forma como ela cantava. Isso é uma marca registrada da Elis Regina. Ela chegou a ser premiada, ela foi uma artista muito importante aqui no Brasil, destaque. A filha dela hoje, certo? A Maria Rita, ela tem um timbre vocal, inclusive, muito semelhante ao da mãe. Chegou a interpretar músicas que a mãe interpretou também. Hoje em dia ela toca samba, ela canta samba, diferente da Elis Regina, que cantava vários ritmos, mas ela era mais vinculada a MPB, certo? E é interessante perceber que elas têm essas características, elas duas, ambas, né? De ter uma técnica vocal muito apurada e essa forma de interpretar que era única, exclusiva dela, certo? Ela foi premiada, morreu jovem, infelizmente. Foi uma perda que eu considero para a música brasileira, porque ela era uma excelente intérprete. Elis Regina até hoje já foi homenageada em várias situações, tanto em escolas de samba, quanto prêmios póstumos. Os filhos dela receberam prêmios posteriormente à morte dela, porque ela é uma artista que até hoje é lembrada. Inclusive tem filmes e documentários sobre a vida dela, sobre quem foi a Elis Regina, sobre o trabalho dela, não só sobre a vida particular, mas sobre o trabalho dela, né? A importância dela enquanto uma intérprete brasileira, uma grande intérprete, né, dos últimos 50 anos, por assim dizer. Gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Vou deixar alguns avisos. Vocês vão fazer uma atividade na sala, certo? É uma atividade que ela é importante. A gente vai pegar algumas coisas que eu já trabalhei na semana passada e nessa semana, certo? E a gente vai fazer uma correção coletiva na próxima aula, tá bom? Outra coisa importante, como a gente vem trabalhando essa questão de ritmo, melodia, eu vou deixar alguns links de algumas músicas para que vocês possam ouvir, certo? E entender melhor como funciona a música desses artistas. Vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo, porque vocês podem tentar ouvir já aí na sala para começar a se ambientar. Mas a gente vai fazer um reforço quando eu voltar desses ritmos. Inclusive porque a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre o antes e o depois dos microfones. E esses artistas, esses intérpretes que estão aí, eles muitas vezes, por exemplo, o Cartola e o Luiz Gonzaga, eles interpretavam sem aparelhagem eletrônica, né? Inicialmente as interpretações das músicas dele eram feitas sem aparelhagem eletrônica, porque era uma aparelhagem que só tinha em determinados espaços, e posteriormente é que eles começaram a utilizar esses recursos. Então, muitas vezes eles se apresentavam em espaços pequenos, eles tinham que ter uma potência vocal muito grande. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Semana que vem eu tô aí pra gente, se ver novamente, viu? Façam atividade, não brinquem, não enrolem, tá? Tchauzinho.